Oi, pessoal. Hoje o programa vai ser muito especial. E eu, como sempre, tenho que ser muito sincera com vocês. Eu vou fazer a abertura hoje recorrendo à leitura, porque eu venho de 2 semanas sentindo muita dor e eu não seria uma pessoa correta se eu não fosse sincera com vocês. Então, eu vou pedir a permissão de ler a abertura do programa, que não é uma coisa muito casual, mas eu vou ler essa abertura para vocês. Hoje o programa é muito especial. Nessa época do ano, com o Natal e com o Réveillon, nossos corações ficam ainda mais apertadinhos. E a gente se volta mais para as coisas que realmente importam, como o amor, a amizade, a fraternidade e o milagre da vida. Então, nós convidamos uma pessoa muito especial, que terá a difícil tarefa de iluminar as nossas mentes e corações nesse fim de ano tão trágico. Ele é Pastor Henrique Vieira, que, além de sacerdote, também é ator, escritor e poeta. Para me ajudar nessa tarefa, hoje eu terei o diretor aqui do terminal, o Max Alvim. Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês deixar aí a sua curtida, ativar o sininho do canal e se inscrever também no canal para receber os nossos conteúdos. Bora lá falar de fé com toda essa alegria e essa emoção? Roda a vinheta! Pastor Henrique, eu quero dizer que é uma alegria e uma emoção muito forte receber o senhor aqui. A primeira pergunta é assim: nós, pessoas com câncer, carregamos o estigma de sermos pessoas pagando pelos nossos pecados. E por isso, teríamos então desenvolvido o que até hoje é considerada a pior doença do mundo, que é o câncer. Então, eu pergunto ao senhor: o senhor acredita que Deus protege seus filhos oncológicos? Dani, primeiro, obrigado pelo convite, pelas palavras carinhosas que me acolhem. Feliz de estar aqui partilhando esse momento com você. Cabe dizer que, obviamente, eu não concordo com esse estigma. Eu não vejo Deus como fonte de maldade, de castigo ou de imposição de sofrimento aos seres humanos, em hipótese alguma. Não tem coerência com a natureza amorosa de Deus qualquer afirmação que identifique na doença, em qualquer doença, uma ação de Deus, seja para castigar, seja para punir, seja para corrigir, seja para ensinar. Não creio que seja essa a pedagogia divina, a maneira de Deus cuidar de nós. Estou lembrando aqui de uma música do Toquinho. Às vezes eu fico pensando na vida e, sinceramente, não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender a gente mal nasce e começa a morrer? A vida tem essa complexidade, a vida tem essa finitude, a vida tem essa imprevisibilidade. Isso está na ordem natural da vida. E eu não vejo Deus como alguém que impõe o sofrimento. Eu vejo Deus como alguém que sofre conosco por amor, por lealdade à condição humana. Então, o câncer tem aí a sua dimensão da ordem da vida, fatores que podem potencializar, mas em hipótese alguma eu vejo como algo que Deus envia para qualquer coisa. Deus nos ama, Deus nos acolhe, Deus sente conosco a beleza e o drama da vida. É assim que eu creio. E eu creio que Deus passa conosco pelas circunstâncias da vida. A fé em Deus não é uma bolha de proteção.
A fé em Deus não é uma anestesia para a dor. A fé em Deus não nos isenta do sofrimento. Então, proteção no sentido de imunidade ao sofrimento não existe. Mas existe compromisso de Deus conosco. Existe amor de Deus ao nosso lado. Existe parceria de Deus conosco nos momentos bons e ruins da vida. Existe Deus que chora a nossa lágrima, sente a nossa dor, participa conosco dessa experiência linda e frágil que é a vida. Portanto, a minha resposta se divide nesses dois aspectos. Existe uma natureza da vida que é complexa e que implica sofrimento. Nascer é, em certo sentido, começar a morrer. E Deus é fonte de amor que participa conosco dessa experiência da vida para chorar e consolar as nossas lágrimas e nos provocar alegria, gosto pela existência humana. Sim, porque infelizmente tem até algumas religiões, né, que pregam isso para a gente, né? Então, eu vejo isso porque francamente, eu não penso assim, mas muitos colegas de tratamento chegam até mim fazendo esse tipo de comentário, sabe? Que se sentem sujos e julgados hoje pela sociedade, porque as pessoas têm até medo de pronunciar a palavra câncer, porque elas acham que elas vão pegar. E quando elas sabem, assim, que a gente tem câncer, elas acham que a gente está realmente pagando pelos nossos pecados de vidas passadas, elas acham que a gente está se purificando, enfim. Por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor. E se há um tratado, assim, quando a gente vai nascer, sabe? Porque existe também, né, essa coisa de que, somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus e se somos a perfeição, por que uns filhos sofrem e outros não? Falando a partir da minha perspectiva de fé, da espiritualidade do Evangelho, Jesus, para nós, é o próprio Deus entre nós. É o Deus que assumiu a condição humana na sua radicalidade plena. Mais do que mediação, é encarnação, é Deus que se fez corpo. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus de Nazaré, que é a fonte da minha espiritualidade, meu referencial de vida, o sorriso de Deus para mim, Jesus sofreu, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, cheio de significado. Significa que Deus, na experiência humana, se divertiu, brincou, celebrou, fez amizade, viveu bons momentos, mas este Jesus, das festas, dos banquetes, das celebrações, das boas amizades, das coisas alegres da vida, este Jesus também sentiu medo, este Jesus também perdeu pessoas que amava, este Jesus foi perseguido, este Jesus sofreu com injustiças e preconceitos, este Jesus chorou. Um pequeno versículo com grande significado. Jesus, que para nós é o Filho de Deus, assim na sua dimensão máxima, é o Deus entre nós, passou pela experiência profunda da vida e desfrutou do riso e também não foi livre do choro. Por que eu estou dizendo isso? Porque não vejo Deus como manipulador dos destinos, não vejo Deus como alguém que oferece prêmio e castigo, não vejo Deus como alguém que impõe sofrimento para punir, purificar ou ensinar. Deus, na perspectiva do Evangelho, não está controlando a vida, está vivendo a vida conosco, assumindo conosco o bônus e o ônus da existência. Então, eu não posso pegar a complexidade da vida, cheia de aleatoriedades,
cheia de imprevisibilidades, e tentar explicar tudo como se fosse Deus promovendo o bem, Deus promovendo o mal. Mais do que gestor da vida, o Deus do Evangelho é a própria vida junto com a nossa vida. Isso implica alegria e tristeza. Isso implica sorriso e lágrima. Isso implica tudo ao mesmo tempo. Portanto, a perspectiva que eu quero compartilhar aqui não é de Deus protegendo alguns e desprotegendo outros, premiando alguns e castigando outros. A vida se dá na conta da própria vida. Daí tem o sofrimento, que é fruto da própria condição humana. Eu vou lembrar lá da música do Toquinho: a gente mal nasce e começa a morrer. Então, a vida carrega um limite próprio. E tem um sofrimento que é causado pelas injustiças humanas, que não é da ordem natural da vida, mas é o sofrimento causado pelo preconceito, pela discriminação, pela violência, a injustiça, a desigualdade social, a opressão sobre o pobre. Então, repara que eu estou vendo aí duas fontes de sofrimento humano. Uma da ordem natural e complexa da própria vida. A gente mal nasce e começa a morrer. E outra, uma ordem de sofrimento que é causada pela nossa forma de viver, pela violência que às vezes é imposta, pela injustiça, pela desigualdade. Mas, nos dois casos, Deus não está promovendo isso. Deus está sofrendo isso conosco. Pode parecer uma diferença singela, mas ela é muito profunda. Eu vejo na minha lágrima a lágrima de Deus. Eu vejo no meu grito o grito de Deus. Eu vejo na minha falta de sentido Deus assumindo as minhas perguntas. Jesus na cruz, diante da violência, diante da morte que ele estava passando, ele pergunta: Deus meu, por que me abandonaste? Olha só a profundidade disso. Jesus sentiu ali uma solidão universal no coração dele. Deus entre nós não foi poupado da dor de ser como nós. E é tão lindo porque, ao mesmo tempo que Jesus pergunta: por que você me deixou? Se você pega a introdução da pergunta é: Deus meu, ou seja, mesmo se sentindo abandonado, em certo sentido, Jesus diz: você ainda é o Deus da minha vida. Você ainda é o Deus dos meus dias. Ou seja, mesmo na sensação do abandono, Jesus aposta na solidariedade de Deus e diz: você ainda é o meu Deus, ainda que eu não entenda. Você ainda é o meu Deus, ainda que eu esteja sofrendo. Você ainda é o meu Deus, ainda que eu esteja morrendo. Mas Jesus não viu em Deus alguém que dá prêmio e dá castigo. Jesus teve a liberdade de se dizer abandonado. Eu costumo dizer que Deus prefere um coração que com integridade protesta do que um coração que de maneira fingida agradece. Às vezes o culto verdadeiro que Deus espera de nós não é uma devoção fingida, que tudo explica, mas é um coração entregue, que às vezes pergunta, grita, às vezes um protesto questiona, às vezes um protesto sincero contra Deus é a forma mais profunda de amá-lo, de adorá-lo, de reconhecê-lo. Pastor, desculpa interrompê-lo, mas há uma dimensão de Deus também, que eu acho que é essa que angustia a todos que creem, que é a dimensão do Deus arquiteto, né? Do Deus, aquele que um dia construiu tudo isso, aquele que um dia elaborou a existência humana e os modos, né, de existência na vida. E eu acho que, nesse sentido, aqueles que creem em Deus muitas vezes se questionam: mas por que ele teria elaborado algo
tão falho como ser humano, tão cheio de idiosincrasias como ser humano. Como o senhor idealiza isso? Como o senhor responde a essa questão? Não sei se eu respondo esta questão. Via de regra, eu levo esta questão para Deus. Repara, eu creio, quase não crendo, mas não consigo deixar de crer. A minha fé não é produto de um cálculo racional cujo resultado faz muito sentido, Deus existe. Não é assim. Muitas vezes eu acho muito mais plausível não crer em Deus. Acho muito mais razoável. Só que meu coração não consegue deixar de crer. Então a fé é menos uma resposta organizada sobre o mundo, é mais se jogar no colo de Deus sem compreender a imensidão do seu próprio significado. Eu apenas creio, muitas vezes quase não crendo, mas sem conseguir deixar de crer que Deus é amor absoluto e incondicional pela humanidade. Ainda que isso, em muitos momentos, não me faça o menor sentido. Então eu creio nessa aposta, nessa aventura, nessa entrega existencial, cheia de dúvidas e incompletudes, que Deus criou o universo e a humanidade em amor e por amor. Por que esse processo é falho? Por que a humanidade é repleta de situações limite? Sinceramente, é uma pergunta cuja resposta eu não tenho sistematizada. Eu tenho uma percepção, a partir da tradição bíblica, de que o preço do amor é a liberdade. Essa é uma forma que eu tenho de responder parcialmente essa pergunta, porque eu não acho que seja uma resposta completa. O que eu estou oferecendo como resposta não me satisfaz como resposta. Mas não vejo possibilidade de exercício de amor num ambiente em que tudo seja controlado, monitorado e pré-determinado. Então, se Deus nos criou em amor, num contexto de liberdade, Deus não pode ou não poderia determinar todas as regras, todos os passos e todos os destinos. Essa é uma forma de perceber por que cria algo que envolve sofrimento. Uma forma de ver porque essa criação se deu em amor. E onde o amor acontece, liberdade se manifesta. Deus se encolheu para que nós pudéssemos existir. E nesse lugar de liberdade, tem erro e tem acerto. Tem alegria e tem tristeza. É a paixão e o drama da vida. Mas, sinceramente, eu não sei se isso me satisfaz como resposta. A outra coisa que eu acho que ajuda a elaborar o absurdo da vida, sabe quando o rio vem descendo, vai se aproximando do seu destino, que é o mar? Eu esqueci quem é o autor que faz uma reflexão linda sobre isso. Fico aqui devendo a referência. Mas o rio, quando vai se aproximando ali, vai sentindo o medo da inexistência, o medo do seu próprio fim. Mas ele não sabe que ao chegar no mar, não é que o rio desaparece, não é que o rio tem fim, é que o rio vira mar. E as águas do rio se misturam na profundidade, na imensidão do oceano. Aqui vai um outro elemento da minha resposta. Do ponto de vista restrito do nosso espaço-tempo, as coisas ficam muitas vezes sem resposta. Mas aquilo que parece a proximidade do fim, nesta perspectiva de fé, pode significar o início daquilo que é mais profundo, daquilo que é mais intenso, daquilo que não encontra fim. Então, não é uma homenagem à morte,
mas é que dentro da perspectiva do Evangelho, a morte é o fim do fim. Dentro da perspectiva do Evangelho, existe eternidade. Dentro da perspectiva do Evangelho, o rio não vai acabar. O rio vai se transformar em oceano. Dentro da perspectiva do Evangelho, nós não vivemos para morrer. Nós morremos para ressuscitar, como diz Leonardo Boff. Isso não é uma anestesia que tira a dor. Isso não é uma resposta que acaba com todas as dúvidas. Isso não é um lugar confortável que deixa tudo bem organizado, mas é uma esperança pulsante no coração do Evangelho, de que a morte não é o fim, que o destino do rio é o oceano, e de que a gente não vive para morrer. A gente morre para experimentar um outro vínculo mais profundo e mais potente de vida. Deus destinou a humanidade à eternidade, e esse é, no fim das contas, o nosso destino. Uau! Eu fico aqui com o meu lado emocionada e questionadora. E, assim, eu tenho uma doença terminal. E essa doença, a ciência não explica. Porque o meu câncer cerebral, ele não tem nenhuma explicação, né? Não é herdado pela minha família, não foi, assim, culpa minha, né? Porque logo quando eu descobri, eu quis entender como esse câncer veio se desenvolver no meu corpo. Se foi alguma coisa que eu comi, se foi alguma coisa que eu bebi, e não tem explicação. Eu tenho um câncer que menos de 1% da população mundial desenvolve, e que não tem cura até hoje. Então eu questiono Deus. No meu lado mais brava e questionadora, eu questiono Deus. E aí, eu formulei uma pergunta, já que o senhor é intermediador dele, né? E fiz assim, né? Eu tenho uma doença terminal que me traz muitos aprendizados, mas que também me traz muita dor. Tudo bem se às vezes eu me senti de mal com Deus. O senhor acha que ele me escuta quando eu brigo com ele? E o senhor acha que ele espera me acalmar e vem depois assim, ficar comigo, ou ele me deixa sozinha? Dani, primeiro dizer o seguinte, Deus, na perspectiva do Evangelho, não espera você ficar bem para estar com você. Quando você está mal, Deus está com você. Quando você briga com ele ou com ela, porque Deus é supragênero, quando você briga com Deus, Deus está com você. Quando você grita com Deus, Deus está com você. Quando você grita contra Deus, Deus fica ainda mais a favor de você. Deus não quer outra coisa, senão a sinceridade absoluta do seu coração. Deus não precisa da sua gratidão. Deus precisa da sua verdade. Deus não precisa de palavras doces, se elas não são verdadeiras em seu coração. Deus prefere o seu grito. Deus prefere a sua raiva. Deus prefere o seu questionamento. Deus, o que você chamou aí de ficar mal com Deus, para Deus é culto. Para Deus é adoração. Por quê? Porque é a verdade do seu coração diante de uma situação que você não entende, não explica e sofre. Deus quer essa verdade. Então, quando você estiver bem, Deus está com você. Quando você estiver mal, também. Quando você quiser agradecer, Deus está com você. Quando você quiser brigar, protestar, gritar contra, Deus também está com você. Porque tem uma coisa que desde a eternidade Deus definiu e decidiu: o amor incondicional pela sua vida. Deus não tem uma relação com você de frieza e de distância. Deus não está observando você. Vou repetir isso.
Deus não está observando você. Deus está com câncer terminal junto com você. Deus está sentindo o seu corpo. Deus está sentindo a sua dor. Deus acordou com você hoje de manhã. Deus chorou com você quando você chorou. Deus se desesperou com você quando você se desesperou. Deus tirou um cochilo quando você dormiu um pouquinho. Deus sorriu quando você permitiu se alegrar. Deus não tem nenhuma expectativa. Deus não tem nenhuma exigência. Deus tem um compromisso eterno com a sua vida. Deus está na sua própria vida. Deus está participando com você dessa jornada. Não está observando você nessa jornada. É diferente. Não é observação, é participação. Não é socorro que vem de cima. É grito junto com você e socorro que vem de dentro. Portanto, quando eu era criança, minha mãe cantava para mim assim: 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Muitas vezes eu não entendo como conciliar essa afirmação com a realidade do mundo. E não me proponho a explicar isso de forma precisa. Mas esse canto infantil é a aposta da minha vida. Deus é amor. E não é um amor genérico. O teu nome está cravado no coração do próprio Deus. Então, eu não sei explicar o que acontece, mas eu consigo dizer que não tem nada que se passa no seu coração que seja desimportante para Deus. E que Deus não está te olhando de cima. Ele está te olhando de dentro. Isso que o senhor acabou de falar é muito libertador, porque geralmente as pessoas, quando a gente começa a falar um pouco da nossa dor, elas pedem para a gente ter fé. E eu, como uma pessoa dita revoltada, né, eu respondo para elas que não tem um dia que eu não levanto com a minha fé. Se não fosse a minha fé, acho que eu nem sairia da minha cama. Mas elas fazem com que eu me sinta culpada por indagar a Deus. Porque eu nunca vou aceitar, nunca vou achar justo isso que está acontecendo. Eu nunca vou achar justo as tragédias que estão acontecendo no mundo, no Brasil, com as crianças, com a fome. Eu nunca vou achar justo. Então, acho que eu vou ser sempre uma filha, talvez travessa de Deus, uma filha indignada de Deus. E que bom que o senhor me falou isso, porque agora eu não me sinto mais culpada. Tomo a liberdade de não me sentir mais culpada e de sim ter o direito de me achar, de me sentir brava com Deus por tudo que está acontecendo e saber que Ele me entende na benevolência dEle, na granditude dEle, né? Grandiosidade dEle, e tão pequena que eu sou, enfim. E eu gostaria de saber também por que é tão difícil a gente entender os desígnios de Deus para a nossa vida. Porque eu acho que eu fiz tudo certinho, sabe? E por que não deu certo? Agora vemos em parte. Vamos. Agora, eu estou citando o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, que ele fala assim: agora nós vemos em parte, um dia veremos face a face. Eu estou te falando isso porque a vida resguarda mistérios. Eu não sei te responder. Certo. Em que sentido?
Que mal fez o Miguel, um menino de 9 anos que, procurando a mãe num prédio lá em Recife, acabou caindo Sim. e morreu? Que mal fez o João Pedro, que estava brincando no quintal da sua casa, em São Gonçalo, e numa ação policial absolutamente violenta, morreu brincando no quintal? Que mal fez a Maria Eduarda, que estava jogando basquete numa escola e numa outra ação policial, morreu dentro da escola? Que mal as crianças que agora estão na área terminal do INCA, que mal estas crianças fizeram? Que mal as crianças que agora estão subnutridas, com o corpo padecendo, numa situação terminal, nem por conta de doença, mas por conta de falta de alimento, num mundo injusto e desigual. Que mal estas crianças fizeram? Ou seja, parece que o resultado da vida não é uma resposta lógica a mérito e a demérito. Tem um texto do Evangelho que Jesus diz que o sol nasce para justos e injustos. Parece que Jesus teve essa compreensão, né? De que existem situações na vida, e muitas situações na vida, que não são fruto de uma lógica. Você age bem e dá certo, você age mal e dá errado. Jesus percebeu, tem justiça e injustiça. O sol nasce para todo mundo. É muito íntegra esta afirmação de Jesus. Quando eu falo que eu não sei te responder, eu estou percebendo a grandiosidade da sua pergunta e estou admitindo o caráter misterioso da existência humana. Foi o que eu falei lá no início. Algumas realidades você identifica a fonte do sofrimento. Por exemplo, eu falei aqui várias histórias que têm a ver com racismo, violência do Estado e desigualdade, cujo resultado é o genocídio da nossa juventude negra nas favelas e periferias do nosso país. Ou seja, você entende que é um sofrimento causado por uma estrutura racista e desigual. E que a gente tem que lutar contra isso para superar esse sofrimento e para que as crianças negras, pobres, da periferia possam crescer com dignidade, com alimentação, sem um fuzil na cara. Só que tem outras situações, como você mesma relatou, o testemunho da sua vida, que você se pergunta, mas da onde vem? Porque não é um fator histórico, não é uma produção política, não tem comparação nenhuma entre o que você está passando agora e o que eu vivi. Quando eu tinha 16 anos, eu fui diagnosticado com uma neurite óptica bilateral. E eu perdi parte significativa da minha visão. Depois eu recuperei uma parcela do que eu havia perdido. E hoje eu tenho uma visão subnormal, eu não tenho uma visão central, basicamente. Não tem comparação. Mas eu estou querendo dizer que quando eu tinha 16 anos, no meu universo de sofrimento, eu fiz perguntas parecidas com as que você está fazendo. Eu estava num momento muito bom e gostoso da minha vida. Eu tinha conseguido uma bolsa integral para estudar no ano seguinte. Eu era um excelente estudante, eu estava super enturmado na igreja. E, de repente, eu comecei a não enxergar as pessoas, e comecei a não enxergar as letras, e não conseguia andar sozinho, não conseguia mais me reconhecer nos espaços. Eu quero mais uma vez falar, não estou, em hipótese alguma, querendo fazer uma comparação, mas eu me perguntei, Deus, se eu estou fazendo tudo certinho, por que eu estou ficando cego? Mas quando eu amplio para a dimensão do mundo, eu tenho que admitir com integridade que esta lógica que eu estou procurando, na prática, não existe.
Sim. Esta lógica que eu estou procurando na prática não existe. E perceber isso, inclusive, nos livra de culpa, de achar que, por qualquer razão, o nosso sofrimento tem a ver com a gente. É punição, é castigo, é merecimento. Não tem. Não tem. A vida resguarda certa complexidade. A vida se dá na beira do abismo. A beira do abismo é o lugar onde o ser humano vive. Uns vão morrer mais tarde, outros vão morrer mais cedo. Às vezes, quem a gente acha que vai morrer mais cedo morre mais tarde, quem a gente acha que vai morrer mais tarde morre mais cedo. Às vezes, a pessoa tem uma saúde plena, é atropelada no meio da rua ou toma um tiro na cara. A pessoa que está numa situação terminal prolonga mais a vida do que essa outra pessoa. Meu Deus! A vida, se a gente for parar e pensar, acontece na beira do abismo. Agora, nessa beira do abismo, que é o lugar onde a vida acontece, portanto, o tempo inteiro diante do absurdo, do silêncio, do vácuo, do vazio, agora essa beira do abismo, que é a condição própria da vida, pode ter poesia. Essa beira do abismo pode ter paixão. Essa beira do abismo pode ter riso, pode ter teatro, pode ter literatura, pode ter uma boa conversa entre amigos. Essa beira do abismo pode ter um copo de água gostoso para quem está com sede e alimento para quem está com fome. Essa beira do abismo pode provocar um encontro como esse, em que eu e você estamos conversando, o Max acompanhando, situações diferentes que não podem ser comparadas em hipótese alguma, mas todos nós estamos na beira do abismo. Mas eu estou aos poucos descobrindo que a beira do abismo pode ter beleza. A beira do abismo pode ser vivida com intensidade e integridade. A beira do abismo pode ter Deus. Mas, mesmo nas situações aparentemente mais confortáveis e controladas, mesmo para quem está vivendo o dia mais feliz da vida hoje, recebeu uma notícia maravilhosa, está se casando com o amor da vida, essa pessoa que está no dia mais feliz da vida também está nesse lugar onde a vida acontece, que é a beira do abismo. Tem um livro do Brennan Manning chamado O Evangelho Maltrapilho. E ele conta uma história que me marca muito. O monge correndo de um tigre. Ele está correndo para salvar a própria vida, o tigre está vindo atrás dele e, de repente, ele se vê na frente de um despenhadeiro. Então, situação limite, o tigre atrás e o despenhadeiro na frente. Até que ele percebe uma corda presa na parede do despenhadeiro. Opa, tem uma chance. Ele pega a corda e começa a descer. Só que ele olha para baixo. E lá embaixo tem uma extensão enorme de espinhos, de rochas pontiagudas, melhor dizendo. Então ele olha para cima, tem um tigre feroz esperando ele subir. Ele olha para baixo, lá embaixo tem uma extensão enorme de rochas pontiagudas, e ele pendurado numa corda ali no despenhadeiro. Para deixar a situação mais tensa, 2 camundongos se aproximam da corda e começam a roer a corda. Ou seja, lá em cima o tigre, lá embaixo a extensão de rochas pontiagudas e 2 felizes ou infelizes camundongos, criaturas benditas de Deus, que decidiram naquele momento roer a corda. Nesse exato momento, o monge percebe que colado na parede do despenhadeiro tinha um morango. Um morango. Então ele pega o morango, ele olha para o morango, ele come o morango e ele diz: é o morango mais gostoso que eu já comi em toda a minha vida. E assim acaba essa história. Eu não sou, acho que você está reparando, eu não me proponho a dar respostas fáceis, que eu sequer tenho, e não conto essas histórias desconsiderando a complexidade da vida e do momento de cada um. Então, por favor, não interprete como uma liçãozinha fácil, de jeito nenhum. Mas o que eu aprendo é, se o monge ficasse olhando só para o tigre passado,
ou só para as rochas pontiagudas, futuro, ele não teria se lambuzado com aquele morango delicioso que estava na sua frente, o presente. E talvez, Dani, a vida seja isso. Talvez a vida se dê o tempo inteiro, com um tigre acima e uma rocha pontiaguda abaixo. Situações da vida deixam isso evidente, como, por exemplo, um câncer. E potencializam essa sensação. Nada é fácil. A dor é um solo sagrado que precisa ser respeitado. E liçõezinhas não dão conta da vida. Porém, acho que tem algo aí a ser acolhido humildemente nessa história, né? De que, apesar da complexidade da vida, que a gente possa perceber os morangos do dia de hoje e mesmo diante do tigre e da rocha, se lambuzar com aquilo que de delicioso nos é permitido viver no dia a dia. É só uma história. Não estou dizendo que isso seja fácil. Ô, pastor, deixa eu fazer uma observação aqui. Nessa beira do abismo, né? Exatamente nessa beira do abismo, embora todos nós, enquanto humanidade, carregamos essa tragédia, né? Do campo do trágico, estar vivo. Eu queria fazer uma provocação numa outra direção, que existe uma outra dimensão da vida que não é a da vida do indivíduo, né? Não é a vida solitária de eu lutando diante da tragédia, mas eu enquanto coletivo, eu enquanto sociedade. E embora não seja foco da nossa entrevista aqui, e nem do canal, discutir política, eu queria convocar o senhor a discutir o amor na política, né? A pensar, não aquele amor de um homem por outro homem, ou de um homem por uma coisa, de um ser humano por uma coisa, né? Ou por outro objeto, mas aquele amor universal, né? O amor do homem pela vida, em suma pela vida, o amor do homem pela humanidade. Como carregar o amor para a política, né? Como trazer o amor para a política. Uma vez, após uma entrevista com o então prefeito Fernando Haddad, eu provoquei ele, perguntando a ele, numa conversa, nem também na entrevista mais, sobre essa questão de que hoje a política ela se dá em todas as esferas da vida, ela não precisa ser a política partidária, necessariamente, para a gente exercer política. E ele me disse, certo, claro, é importante que tudo isso exista, porque a política está em tudo. Mas, veja bem, também é importante de que a gente nunca se esqueça que a gente precisa ocupar o Estado, porque o Estado é talvez uma das ferramentas mais transformadoras da sociedade. É preciso ocupar o Estado. Como pensar um amor na política para ocupar o Estado em bem da humanidade? Que pergunta legal. Assim, concordo totalmente. Acho que é preciso ocupar o Estado, até que um dia, historicamente, ele não precise mais existir. Mas essa é uma conversa para a gente prolongar em outros momentos. Mas, embora o meu horizonte histórico projete uma sociedade em que o Estado não seja mais necessário, porque o Estado, em certo sentido, é reflexo e produto de uma sociedade de classes. Então, no horizonte histórico, eu quero um mundo sem classes, sem opressores e sem oprimidos, e sem uma instituição gestora disso. Mas concordo com a Haddad, né, de que é preciso ocupar o Estado para mobilizar políticas públicas que sejam capazes de diminuir sofrimento, de produzir justiça, de combater a desigualdade, de ampliar direitos. Isso é tarefa amorosa. Eu não acredito em ação política que não seja, ou melhor, não acredito em uma política transformadora que não seja derivada do amor. Não, conforme você já colocou muito bem, o amor
romântico, abstrato, esse amor produzido por uma sociedade capitalista neoliberal, porque esse amor aí perde conteúdo, esse amor perde consequência ética, esse amor convive com tudo. Racismo, LGBTfobia, machismo, a pessoa ama em casa e quer que o mundo se exploda, a pessoa ama em casa e diz que bandido bom é bandido morto, a pessoa ama em casa e elogia torturador, porque é amor vazio, é amor desprovido de ética relacional. Acho que a gente tem que desprivatizar o amor, resgatar o potencial ético relacional do amor, resgatar a potência pública do amor, politizar o amor. E esse amor, tem uma escritora chamada Bell Hooks, que ela fala que o amor é uma ética relacional que permite a expansão da vida. Como é que a vida vai se expandir? Como é que a vida do povo negro vai se expandir diante do racismo que mata? Como é que a vida das mulheres vai se expandir diante de um machismo que mata? Como é que a vida do povo vai se expandir se falta água potável, saneamento básico, direito à moradia, emprego e renda? Entende? Então, o amor, enquanto ética relacional, se traduz politicamente, sim, para produzir justiça social, para garantir direitos, para enfrentar as raízes da desigualdade, para combater privilégios. Vamos trazer aqui para a nossa conversa. A Dani já explicou, não tem cura. A Dani já falou, não tem uma explicação, uma causa definida. Mas eu fico imaginando a gente politicamente construir um ambiente, né, onde o SUS seja valorizado, onde o acesso aos exames seja gratuito, fácil, bem disponibilizado, onde o acesso aos medicamentos, e tudo isso é política. Não dá para definir a causa e não dá para impedir o fim, mas dá para ter política pública na área da saúde para cuidar, para diminuir sofrimento, para garantir acesso a medicamento, para garantir acesso à assistência social e psicológica. Tudo isso dá para fazer politicamente, por meio de uma política séria de saúde pública, de saúde universal, de saúde gratuita. Eu perdi um amigo, Daniel do Vale, ele teve uma doença neurodegenerativa ultra agressiva. Estou lembrando aqui muito da Dani, enquanto ela fala comigo, eu lembro do Daniel. O Daniel, ele começou a se organizar politicamente para defender o acesso mais rápido e gratuito a medicamentos que melhoram a vida das pessoas que tinham a doença que ele tinha. Por quê? A medicina não tinha cura, mas a falta de valorização do SUS, de política pública na área da saúde, dificultava a vida das pessoas que tinham aquela doença. Portanto, estou contando esses exemplos para concordar com você. O amor não pode ser uma palavra fácil, desprovida de conteúdo ético-político. O amor se traduz. E é fundamental. Acho que o amor tem a ver com democracia, o amor tem a ver com direitos humanos, o amor tem a ver com garantia de direitos, o amor tem a ver com reforma agrária, o amor tem a ver com acesso a alimento saudável para todo mundo, o amor tem a ver com emprego e renda, com direito à moradia, com saneamento básico. Por quê? Porque o amor me provoca um senso de humanidade em que eu quero que todas as pessoas possam ter as condições objetivas garantidas para o melhor desenvolvimento do seu próprio potencial de vida. A gente não tira o ser humano da beira do abismo, mas a gente deixa a beira do abismo mais justa para todo mundo. Pastor Henrique, gostaria de dizer que o senhor falou de amor, né? E ontem eu estava falando com a minha professora ela foi minha professora de primário, professora Isabel. E eu estava conversando com ela sobre Deus, porque ela sempre foi muito envolvida na igreja, sempre foi uma pessoa que conversou muito comigo. E ela é lá da minha cidade de Itanhaém, de onde eu vim. E eu perguntei para ela se ela teria alguma pergunta para fazer para Deus, que estaria conversando com o senhor hoje. E ela falou que tinha, assim, uma pergunta, né?
E ela falou assim, Dani, eu tenho uma pergunta assim, como que a gente pode, eu perguntaria para Deus como fazer o amor tocar mais no coração das pessoas e como fazê-las mais solidárias, porque eu acho que a gente tem vivido um mundo bem egoísta ultimamente, né? Das pessoas pensarem muito em si, julgarem muito o próximo, e eu gostaria de, então, deixar essa resposta aí para o senhor. Eu acho que eu não vejo outra alternativa de tocar no coração das pessoas nesse sentido, senão amando. Ou seja, no exercício da nossa vida, das nossas atitudes, nossa prática de vida é a melhor pedagogia. E quando eu falo prática de vida, também não é nos idealizando, né? É importante também dizer isso. O amor não é uma coisa que nos desumaniza. Também não gosto de colocar o amor nesse lugar, senão a gente volta àquela preocupação que a gente teve no início dessa conversa, de que tudo tem que ser bem comportado, tudo tem que ser gratidão, tudo tem que ser bondade. O amor, às vezes, é furioso, o amor, às vezes, é complexo. O que eu quero chamar a atenção é que também tem que tomar cuidado para a gente não criar uma espécie de ditadura do amor, que a gente se sente a pior pessoa do mundo, quando não consegue entregar flores para todo mundo o dia inteiro. Então, o amor não é isso. Né? Eu estou lembrando aqui de Jesus dizendo, ensinando a amar os inimigos. Tem gente que acha esse ensinamento de Jesus pesado. Eu acho esse ensinamento libertador. Em que sentido? Jesus não pediu para a gente gostar dos inimigos. Não sei se dá para... Jesus não pediu assim, olha, tenha muito carinho e apreço e afeto por quem te odeia e quer te matar. Não é isso. Jesus localizou o amor muito mais numa atitude que você constrói ao longo da vida do que propriamente num sentimento bom que você cultiva o tempo inteiro. Amar o inimigo eu posso odiar o inimigo no sentimento. O que é amar? Na atitude de vida, não devolver o mal com o mal. Na atitude de vida, não oferecer ao inimigo aquilo que ele me oferece, mas entende que o meu coração pode estar repleto de ódio e eu, em amor, decidir amar? Em amor, decidir amar. E essa decisão é uma decisão cotidiana, é uma decisão processual, cheia de oscilações, ou seja, quando eu falo que a prática de vida é a melhor pedagogia para tocar no coração das pessoas, eu também não quero aqui ser interpretado como, olha, prática de vida exemplar o tempo inteiro. Não, a gente tem uma música do Lenin que eu amo tanto, que ele fala falho, falível, defectivo, efêmero, fugaz, eis aqui um vivo. Somos cheios de inconstâncias e nada que tente sequestrar muito o nosso comportamento dá conta do caráter vulcânico da experiência humana. Portanto, considerando toda a nossa complexidade, eu acho que a melhor forma de tocar no coração das pessoas a melhor forma de ensinar o amor é amando. Pedro Casaldárega, que hoje já está em outro vínculo de vida, vivendo mais do que a gente na eternidade, que é a minha aposta de fé, tem uma poesia dele que ele diz alguma coisa mais ou menos assim. Eu sou muito ruim de citação literal, mas é alguma coisa mais ou menos assim, que Deus vai perguntar, Pedro, você amou? E ele diz assim, e eu responderei com nomes. Ou seja, Pedro, você amou? E eu vou começar a dizer nomes para Deus. Por quê? O que eu acho lindo nessa poesia sim, Deus, eu amei com uma grande tese, uma grande reflexão sobre o amor. Não, vou dar nomes para Deus. João, Maria, José. Ou seja, eu vou responder a Deus com nomes que habitaram a minha vida e que na prática eu amei pessoas. O amor não virou uma teoria. Deus, eu vou te dar nomes de pessoas a quem eu dediquei amor. Então, acho que essa é a melhor forma. Como amar? Vamos dar nomes. Vamos dizer às pessoas
com as quais estamos nos comprometendo em amor. Acho que a melhor forma de ensinar o amor é amando. Nesse ano super difícil aí que estamos tendo, eu perdi 2 grandes amigos, né, que eu chamo de irmãos de tratamento. Um Sim. foi a Camila e outro foi o João. Enfim. E aí, essa noite eu tive o privilégio de sonhar com o João. E como a esposa dele ainda está num sofrimento muito grande por ele ter partido, eu sonhei que nós estávamos conversando e ele em sonho pediu para que eu perguntasse, né? Porque acho que eu fiquei tão ansiosa com a nossa entrevista e ele me fez a seguinte pergunta. Ele falou assim: Dani, pergunta como que as famílias podem ficar assim menos furiosas com Deus, menos bravas com Deus, quando elas perdem um ente querido. Se ficar menos bravo com Deus significa alguma coisa melhor para a nossa vida, então faz sentido buscar isso. Estou respondendo dessa forma porque, do ponto de vista teológico, quero deixar aqui bem registrado a liberdade que Deus nos dá para a gente ficar bravo. Então, assim, não ficar bravo com Deus pode ser uma busca para o nosso bem viver, para a gente poder seguir com a vida, para a gente poder produzir saúde emocional, não porque Deus esteja bravo com a gente estar bravo. Então, vou colocar dessa forma para tentar responder. Eu vejo 2 caminhos assim que vêm à minha mente para compartilhar. Não é uma resposta, é um comentário. Acho que o primeiro ponto o primeiro ponto eu extraio da sua própria fala. Crer que o rio se torna oceano. Quando eu consigo olhar para a vida na perspectiva da eternidade, meu coração, falando da minha experiência, meu coração fica mais em paz quando eu vejo que o rio se tornará oceano. Esse senso de revolta que está sempre ali, ele encontra uma calmaria quando eu percebo que minha vovó Ruth está tomando um café com Pedro Casaldáliga, conversando com a irmã Dorothy, com a minha tia Dalva, que se foi esse ano, na presença de Jesus, de Gandhi, que Martin Luther King acabou de fazer uma piada agora, que Malcolm X morreu de rir, aí Dandara e Zumbi também entraram na roda. O que pode parecer uma grande fantasia, deixa eu dizer aqui, deixa eu defender o meu direito de, em pleno século XXI, crer na eternidade. Não tenho prova, não é algo fruto de laboratório, mas eu estou aqui compartilhando com você uma fé. O rio vira mar. O rio não acaba. Deus nos destinou à eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles e aquelas que o amam, lá na poesia do apóstolo Paulo. Agora vemos em parte, um dia veremos face a face. Hoje permanecem a fé, a esperança e o amor, sendo que o maior destes é o amor. Tem várias formas de interpretar esse texto do apóstolo Paulo. Uma das formas é: fé e esperança são necessidades históricas desse nível de espaço-tempo que a gente vive. Ou seja, fé porque a gente ainda não tem a prova material. Esperança porque tem aí uma expectativa de alguma coisa nova, melhor, profunda e potente que se realize diante dos nossos olhos. Mas veja, numa perspectiva de eternidade, nesse lugar que vovó Ruth está conversando com a irmã Dorothy, que já está batendo um papo lá com teu amigo, e o Martin Luther King entrou na roda, Dandara e Zumbi ali, junto com Jesus e Gandhi, enfim, Maomé, está todo mundo lá, enfim. Quando
quando o eterno se realizar, depois que o rio só precisa de fé e de esperança, quando ele está descendo ali, depois que ele se torna mar, ele prova do futuro. O futuro tornar-se-á presente. Quando eu estiver na eternidade, visualizando isso, a fé não será uma necessidade. Provou-se. A esperança não será uma necessidade. Chegou o tempo. Então, o que resta por toda uma eternidade? O amor. Fé, esperança e amor. Sendo que o maior desses é o amor. Está lá no livro de Apocalipse. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Pronto. Passou o tempo da necessidade da fé. Passou o tempo da necessidade da esperança. Agora, uma eternidade para a gente brincar de amor. Ou seja, uma das formas de reduzir essa raiva talvez seja percebendo que a pessoa que se foi já não precisa de fé nem de esperança. As lágrimas já foram enxugadas e ela entrou numa vibração eterna de plenitude de amor. Ah, puxa vida, a vovó Ruth está vivendo isso. E a outra forma de diminuir a revolta, se isso for uma necessidade para uma vida melhor, eu acho que é prestando homenagem. Vocês já viram o filme A Vida é uma Festa? Uma animação. Já. Eu acho que ali tem um código legal assim, para lidar com a morte de maneira mais serena, de maneira menos... que você transforma o luto em memória, você transforma o luto em homenagem. Aí você, claro, tem o momento da dor, do luto, da angústia, do desespero, mas depois isso vai virando um jardim de saudade. Tem espinho, mas tem flor. Então, acho que uma forma de deixar a família menos furiosa é à medida que a pessoa vai sendo rememorada e as histórias vão sendo contadas, isso vai sendo feito cada vez com menos desespero e cada vez mais como um rito, como culto. Hoje, eu sinto saudade da vovó Ruth, que se foi em 2011. E os meus olhos sempre ficarão marejados, porque é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mas devo admitir a vocês que o desespero passou. E que agora eu consigo acessar a vovó Ruth como uma ancestral, uma irmã mais velha, uma energia presente e potente. Acho que uma forma é a família se reunir para contar história, para transformar o luto em narrativa, para fazer a pessoa que está viva também viver entre nós por meio das ternas homenagens e eternas homenagens. Eu acho que com tudo isso que você falou, eu acho que quem tem câncer acredita em tudo isso. Só que tem medo de virar mar, né? Porque o sofrimento até virar mar é muito grande. Então, esse caminho, esse meio do caminho, é o que mais nos dá medo. Então, eu costumo dizer que eu tenho muito medo da minha caminhada. Mas, de resto, eu estou muito feliz com ela. Porque, olhando para trás, eu me sinto muito privilegiada. Sim. E dizendo isso, eu gostaria de saber se o senhor pode encerrar com uma oração para a gente, para todos nós. Posso. Dani, em primeiro lugar, obrigado. Espero que você receba todas estas palavras com todo carinho, assim. Talvez eu fico pensando que eu devesse ter ficado em silêncio do início ao fim. Imagina. Mas estou querendo só dizer que as minhas palavras, elas respeitam totalmente, reverenciam o que você colocou aí como meio do caminho. A vida acontece nesse meio do caminho mesmo. E a dor
é um solo sagrado. Eu não acredito em anestesia para esse tipo de dor, mas eu acredito na comunhão e no amor, para que o fardo fique menos pesado. Então, todo respeito ao teu medo é mais do que legítimo, e nenhuma palavra minha tem pretensão de ensinar a você qualquer coisa sobre isso. Receba só o que eu tenho, a minha solidariedade respeitosa. E agora eu vou terminar com uma singela oração. Deus, Pai e Mãe, Deus, que sorriu para mim na pessoa de Jesus. Deus, em quem eu creio, mesmo sem entender. Deus, fonte de todo amor. Deus, os nossos nomes estão cravados no teu coração. Deus, a nossa vida é o teu endereço. Deus, quero te pedir, manifesta teu consolo para todas as pessoas que agora estão no limite do sofrimento, que estão mais conscientes, por muitas razões, do abismo, da beira do abismo, que é onde acontece a nossa vida. Deus, obrigado porque eu te vi hoje. Não precisei olhar para o céu. Eu olhei para Dani. E nela eu te encontrei. Hoje eu te vi. Hoje, Deus, você me fez algumas perguntas. Hoje, Deus, você tem sentido um pouquinho mais de dor de cabeça. Hoje, Deus, você me relatou um pouco do seu medo, do meio do caminho. Hoje, Deus, eu ouvi o teu semblante, eu ouvi a tua voz. Hoje, Deus, eu estive diante de você por estar diante da Dani. Porque, Deus, o corpo dela é a tua casa. Porque, Deus, a vida da Dani está cravada no centro do teu ser. Porque você é apaixonado pela existência dela. Eu não entendo por que acontece, mas eu só posso perceber que essa descida de rio é dela e é tua. É tão bonito esse teu amor, mesmo que a gente não entenda. E que a Dani possa só ser na tua presença. Com lágrima e com riso, com gratidão e com grito. Que ela só seja diante de ti, porque tu és o oceano de amor. Que ela tenha qualidade de vida, motivos para sorrir, morangos deliciosos para saborear, momentos de distração e de leveza, noites de paz, amigos para prosear, razões para sorrir. Guarda da vida, livra de qualquer resquício de culpa, silencia vozes que só distorcem a realidade. Jesus chorou e tem chorado as lágrimas da Dani, mas também sorri. Tem um sorriso no teu rosto diante dessa vida. Hoje eu te encontrei mais uma vez. Obrigado, Deus. Eu creio.
na esperança e na eternidade. Em nome de Jesus Cristo, da periferia de Nazaré. Amém. Muito obrigada. Muito obrigado, pastor. Foi uma honra tê-lo aqui e para nós sem sombra de dúvida, um encontro muito emocionante para todos nós aqui. Foi um prazer enorme e eu agradeço muito a Deus por ter encontrado vocês. Pastor, eu queria dizer que foi uma grande honra e um presente enorme para mim poder conversar com o senhor. Muito obrigada. Bom, para você que chegou até aqui, o meu muito obrigada. Foi um programa muito emocionante e eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir nossas postagens, de compartilhar nas suas redes. E a equipe do Terminal quer desejar para vocês um Feliz Natal. Um beijo para vocês. Muito obrigada.